Hello, meus amores! Passando aqui pra falar com vocês hoje sobre um assunto que eu preciso falar, na verdade. Gente, hoje eu vim falar sobre a minha transição. Por quê? Eu comecei minha transição, gente, em 2014. E um dos maiores erros que a gente tem é começar tudo do nosso jeito e nunca procurar o quê? Médicos. Então, assim, eu sempre fui dessa forma, eu sempre fui muito pra frente. Só que esse ir pra frente, às vezes a gente não pensa e a gente não faz a coisa certa. Eu, em 2010, eu vou explicar a vocês o que me fez ir para a transição e por que eu estabilizei a minha transição agora. Em 2010 eu tive um problema de intestino e tipo assim, esse problema de intestino, ele mexeu muito com o meu corpo. Ele mexeu muito com, tipo assim, ele mexeu com praticamente 90% de tudo que eu tinha desde pequeno, tipo, minhas características e etc. Então o que aconteceu? Quando eu me vi, sabe, tipo assim, perdendo tudo que eu tinha, sem motivo algum, por um problema de saúde. Aí então eu procurei um médico na época, em 2010 eu fui até uma clínica, como fala, particular. E lá eu fiz um exame que foi um ultrassom pra me ver o que é que tá acontecendo com o meu estômago, com o meu intestino e tal. E na época o médico falou pra mim que eu tinha muito gases. Por quê? Porque desde pequeno eu sempre tive muito pavor de estar na casa dos outros só tá bom. E outra coisa também que eu tinha pavor, gente, quando eu tava em algum local e vinha aquela vontade no banheiro, eu não ia, eu sustendia muito, eu aguentava aquilo dentro de mim. E eu via muito as pessoas mais velhas falar que dava aquele chamado nó das tripas. E eu tinha um pavor disso. O que aconteceu? Eu aprendi muito porque na época eu tava muito viciado na internet, lá atrás, entre 2007 e 2008. Porque eu comecei a internet mesmo em 2005. De lá pra cá foi um vício louco. Então, assim, eu falo que se eu tivesse celular bom naquela época e tivesse criado um canal no YouTube, certamente naquela época eu já teria muito bem conhecido. Porque foi quando o YouTube foi criado, que foi entre 2006, entre 2005 e 2006. Resumindo o assunto, gente. O que acontece é que eu tive esse problema no intestino e isso mexeu muito com o meu corpo. Mexeu muito com a minha estrutura. Então, quem me conhece daquela época sabe que eu tinha um físico muito bom. As pessoas diziam sempre que eu tomava bomba porque eu não malhava. Só que eu fazia exercício em casa e meu corpo ficava muito bonito. Eu tinha muita perna, muita bunda, etc. Então, quando eu fui perdendo isso, eu comecei a entrar em depressão, entendeu? Porque na minha cabeça eu tava com um problema muito mais sério que aquilo. E aí, depois que eu fiz o exame naquela época e tal, que o médico falou pra mim que era apenas gases, que eu não tinha mais nada, eu fiquei um pouco em paz, mas ao mesmo tempo confusa, porque se eu não tinha nada, porque eu continuava sentindo tanto desconforto abdominal. Então, pra vocês terem ideia, eu sofro de problema de intestino desde 2010. Então, eu tenho um intestino muito lento e tal, tal. Voltando muito pra cá, né? Voltando ao assunto. O que me fez entrar na transição. Eu não tava muito feliz com o meu corpo, eu não tava muito feliz com o meu físico, então, quando eu tava em Goiânia em 2014, uma amiga minha, enfermeira, me indicou. Por que ela me indicou? Porque ela aplicava nas meninas na época, né? As travestis, trans, que não tinha condições de dividir, fazer tratamento tal, tal. Então elas aplicavam, elas levavam o remédio e elas aplicavam. Então, gente, o que acontece é que nesse meio tempo, quando eu conheci, né, a primeira aplicação que foi, eu não vou falar mais porque é meio chato falar sobre isso, eu tomei a primeira aplicação e na primeira aplicação meu corpo fez assim. Porque tem meninas que na verdade ele não aceita o hormônio em si, não aceita, então há rejeição. E quem sabe muito bem entende que os riscos são de tromboses, câncer. Então, assim, se você já tem uma predestinação a um problema, quando você faz uma transição, você tem que saber que isso pode vir a acontecer sim. Então, o que acontece é que desde 2018, porque eu já tô 5 anos na transição, então eu não tomo hormônio todos os meses. Eu tomo em 3, eu só tomo quando eu sinto necessidade. Então, a minha transição não é uma transição normal como as outras. Eu tomo mesmo quando eu sinto a necessidade de ir lá e tomar. Então, tipo assim, em 2018 eu comecei a sentir muito mal e tal, comecei sentindo muitas coisas estranhas. Fui fazer os exames e graças a Deus os exames não deu nada. Só que porém eu continuei sentindo muito desconforto. E muitos me falaram que isso poderia ser sim, causado pelos hormônios. E até uma amiga minha enfermeira pediu pra me estabilizar, dar uma pausa, parar de tomar os hormônios por uns tempos, até eu sentir melhor, melhor, né, e tal. Então foi o que eu fiz. Eu parei com os hormônios total em 2018. Eu parei, fiquei um ano sem nada. E eu comecei a sentir uma leve melhora. Só que
por eu ter tomado muito tempo, você sabe que o corpo sofre, entendeu? A gente passa por mudança. Então, tipo, nesse meio tempo eu comecei a me sentir mais ou menos melhor. Então eu falei, eu não vou voltar por agora, eu vou esperar um pouco. E, gente, eu odeio pelos. Eu odeio pelos. Então, tipo, o que me fez voltar? Não que eu voltei pra transição. Eu voltei porque, tipo assim, devido a esse problema de intestino, gente, é o que eu falo pra vocês. O meu corpo, ele não firma. Então, eu transpiro muito, eu tenho uma transpiração excessiva e tal, tal. E o problema disso tudo é que quem transpira muito perde muita caloria, né? Que é bom em partes. Só que no meu caso eu perco onde não deveria perder. Então, tipo assim, em partes fica normal e em outras fica totalmente ruim. Então, resumindo o assunto, gente, o que acontece é que eu estabilizei minha transição é porque agora eu tô dando um pouco mais de atenção a mim mesmo. Eu tô querendo cuidar mais da minha saúde, porque realmente a gente tem que cuidar. Então, o meu conselho para vocês que estão começando agora é que façam as coisas certas. Não vão pela cabeça de ninguém. Se você sentir a necessidade porque você não consegue se sentir bem com seu corpo, procura um endocrinologista, que eles são os melhores. Então, assim, eu pretendo realmente continuar a transição, mas num momento melhor. Eu tô tentando sobreviver nessa questão dos pelos porque é horrível. E pra vocês verem, eu tiro com a pinça. Então, tipo assim, mancha muito. E eu tento tirar no gilete, mas é pior ainda. Então, eu tento procurar algumas coisas pra me fazer isso. Se a pessoa tivesse condições, eu tava fazendo laser, né? Mas não tem. Então, tipo assim, a transição me ajudou muito porque hoje eu me sinto muito bem com o meu corpo. Eu consegui me sentir melhor do que antes porque eu não tava me sentindo mais bem ao olhar no espelho. Alguns transtornos continuam, porém, muitas coisas eu tratei, entendeu? Então, assim, por mais que de um lado é meio confuso, que tem coisas que ainda não tem muita certeza, mas pelo menos você teve uma ideia, entendeu? Então, assim, a transição é bom, é muito boa. A transição é boa porque a gente aprende a nos aceitar, a gente aprende a nos conhecer melhor. E eu tinha essa dificuldade muito grande, então hoje eu me entendo melhor, hoje eu me conheço melhor. Mas eu pretendo futuramente ir com atendimento médico, com alguém que seja especializado na área, porque, gente, é muito perigoso, é muito perigoso. Eu confesso que eu tenho muito medo ainda, porque, assim, eu já tinha um problema de intestino muito ruim, que pra quem sabe, meu, sabe que eu sou assim, que eu não nego isso aí. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande. A minha dificuldade é, meu intestino é muito lento. Eu tinha um tráfego intestinal muito bom antes do problema que eu tive em 2010. Só que depois disso, tudo mudou. Então a minha barriga fica muito alterada. Eu não posso comer tudo que eu gostaria. Então as coisas mudam, vocês entenderam? Então se você já tiver uma premeditação a um problema, se você faz tudo errado, esse problema fica muito grande. E foi isso que aconteceu comigo, vocês entenderam? Então assim, uma coisa que acontece quando você toma hormônios, você vai ficar com barrigão, porque ele causa retenção de líquido. Então, quando você sofre uma retenção de líquido, gente, todas as pessoas que fazem transição, elas ficam com alteramento abdominal muito grande. Dependendo das pessoas também. Então, pelo fato de eu já ter predenização, aquela questão toda que eu vou dizer pra vocês, então isso fica mais visível, você entendeu? Então, o que eu fiz? Eu parei com os aplicáveis e tô tomando apenas em comprimido, só que de vez em quando, você entendeu? Mas aí é uma coisa pessoal. Graças a Deus eu tô tentando visualizar as coisas melhores. E por isso que eu mudei muito. Isso é notável também, porque quando você tem transição, você muda. Essas manchas aqui são coisas que eu faço com pinça. Vocês entenderam? Eu fico tirando pelo com pinça, porque é chato, eu não consigo gostar de pelo. Eu mesmo tenho nojo de pelo desde muito pequeno. Isso sempre foi um pavor pra mim. E tô tentando me aceitar de volta. Então, assim, pretendo futuramente também começar a fazer uma academia. Porque se caso eu desistir totalmente da transição, gente, pra que melhor que a academia pra deixar o corpo da gente do jeito que a gente gosta, né? Mas é isso, eu não vou estender o vídeo. Depois eu trago mais falando a respeito, né, da minha transição e do porquê que eu estabilizei. E explico melhor a vocês sobre essa questão que eu tive, né, do problema de intestino. Que encontrei tanta gente que passa pela mesma situação que só Jesus na causa. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o like. Se vocês gostam do conteúdo que eu venho colocando aqui, dá uma força aí, porque estou realizando um grande sonho. E essa semana, dia 20, estou fazendo 28 anos, gente. É o meu mês. E eu pretendo trazer coisas boas pra vocês. Obrigado pelo carinho de todo mundo, sempre dando uma força aqui. Então, tá explicado pra vocês. Eu queria falar muito sobre isso, sobre a questão da transição. Mas futuramente, quando as coisas estiverem melhor,
e já tiver um pouco melhor realmente da saúde, porque realmente preciso melhorar mais ainda, com a janela que fechou, aí eu falo melhor sobre a situação pra vocês. Mas não se esqueça, gente, nunca faça nada de qualquer jeito. Gente, vão ao médico. É a melhor coisa que existe é você se tratar. É a melhor coisa que existe você ter opções e não viver de qualquer jeito, tá? Se cuidem.